Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Se você é novo no canal, assiste os vídeos anteriores, porque todo vídeo é uma construção de um raciocínio que eu vou levando para o próximo e a gente vai construindo um universo aqui sobre a mentoria que eu trabalho no canal e os assuntos que eu estou trazendo para vocês, de como construir carreira, de como se desenvolver. O vídeo de hoje é basicamente uma dica de leitura. É esse livro aqui, The Tycoons ou Os Magnatas, se você for comprar a versão em português. É um livro que explica basicamente a transição do, do, do industrialismo, do modelo inglês para o americano e a construção de tudo que a gente tem no século XX. E eu vou fazer um super resumo do que eu entendi, a minha interpretação, que me ajudou inclusive a comprar outros livros que foram usados para construir esse livro específico e conferir se eu estava com esse entendimento correto da minha leitura. E o primeiro momento que criou o capitalismo americano e que explica os Estados Unidos ser o que são, é um conceito chamado intercambiabilidade. Já existia na Europa, mas muito tímido. Samuel Colt trouxe esse conceito para a construção de armas. E o que é que esse conceito significa? Intercambiabilidade é a capacidade que você tem de construir uma especificação e pela especificação você trocar, intercambiar qualquer peça. Então ele conseguiu montar uma especificação de uma arma, convencer um ferreiro a deixar de produzir ferradura e produzir, por exemplo, o gatilho daquela arma seguindo a especificação. E criou toda uma indústria em volta. Ou seja, criou basicamente um modelo da indústria que funciona até hoje. Você tem uma indústria que produz um bem final composto de toda uma cadeia de fornecimento em volta da especificação. Então, uma montadora especifica como vai ser um farol. Aquela especificação é passada para produtores de faróis, que vendem para lojas de manutenção, para a própria montadora nas suas autorizadas, e você cria toda essa cadeia do industrialismo. Por isso que os Estados Unidos se industrializaram muito mais rápido. Com essa primeira industrialização, provoca o quê? Uma chamada à inovação e invenção de novos dispositivos, onde você captura no primeiro Vale do Silício, que na época era o Vale de Connecticut, você captura as melhores mentes e aí é um ciclo que vai se renovando. Então, eles já tinham o Vale do Silício, quando nem existia o Vale do Silício, lá no século XIX, que era o Vale de Connecticut, criando todo esse universo. E repetiram isso 100 anos depois com o Vale do Silício. Então, esse livro ele conta, apesar de estar contando uma biografia desses primeiros pioneiros no industrialismo, os famosos que hoje a gente chama maldosamente de barões ladrões, porque nós estamos no mesmo período vivendo o Velho Oeste americano, aquele dos filmes, e todo esse desenvolvimento. Esse desenvolvimento cria uma sociedade com excedente de capital que muda todo o comportamento humano. Na hora que você muda esse comportamento, você cria várias classes e naturezas sociais que não existiam, porque não existia o excedente de dinheiro que existia antes. Quando o Karl Marx fez e começou a escrever o Capital, ainda naquele capitalismo inglês, que já era uma industrialização forte e estava moldando a Europa, ele já achava naquela época, porque pela tese de Marx, o comunismo é uma fase posterior ao capitalismo. Segundo Marx, você tem que chegar ao máximo do excedente de capital e você vai ter capital suficiente para distribuir para todo mundo e criar uma sociedade comunista. Com aquele pouco que já existia na Europa, ele já entendia que já tinha condições de avançar e criar o comunismo. E olha a diferença com o capital que nós temos hoje e ainda está longe de chegar naquele ponto que ele previa. Então, para você ver a diferença de uma sociedade que já era industrializada para uma sociedade extremamente rural, como era a Rússia, como era o Brasil nessa época. Então, essa leitura aqui ela é fundamental para você entender até esse vídeo antes que eu falei da construção da entidade adolescente. Toda essa industrialização colocou os Estados Unidos, por exemplo, no final do século XIX, na última década ali, na virada para 1900, superior, inclusive, a determinadas áreas aqui no Brasil, na Latam ou em países subdesenvolvidos. Você já tinha um desenvolvimento e isso implica no desenvolvimento social superior a algo de hoje.
Você já se vivia melhor em determinadas áreas dos Estados Unidos, com uma tecnologia bem mais cômoda para inventar o adolescente do que na África de hoje, por exemplo, em grande parte dela, do que em alguns cenários aqui no Brasil, inclusive. Então, esse livro aqui, ele é fundamental para você entender todo aquele choque. Ele cobre muito mais coisas, mas eu estou trazendo algo muito ligado com o assunto que eu falei anterior, no vídeo aqui sobre a invenção do adolescente, e que vai conectar com o próximo assunto que nós vamos falar aqui no canal. Então, continua assistindo, traz a discussão, comenta aqui, ficou com dúvidas de algum ponto e vamos discutindo. Até o próximo vídeo.